Desenho humano. Você já ouviu falar sobre ele? Eu vou te explicar um pouquinho sobre ele e como ele pode mudar a sua vida. Se você não me conhece, eu me chamo Ana Flávia e eu sou terapeuta de mulheres e o meu papel é guiar mulheres a terem mais clareza, mais direcionamento. Sabe quando na jornada da vida tudo parece muito escuro, muito nebuloso, que você está no meio de um olho de um furacão e você precisa de alguma mão para te guiar e para te direcionar? Bom, esse é o meu papel. E eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês do desenho humano, né? Como é que o desenho humano pode te ajudar na tua vida, na tua jornada? Olha, e eu vou dar o meu exemplo aqui, tá? Eu sou uma pessoa muito lógica, muito centrada, muito racional, né? Tô me abrindo para o que que a vida tem a me dizer, né? O que que a vida tem para me entregar. E eu descobri isso, inclusive, através do desenho humano, que eu funciono dessa maneira. Eu não sou uma pessoa que vim aqui para trabalhar duro, para fazer 8 horas, 12 horas de trabalho. Isso eu acabo com a minha vida. Então, com o meu corpo também. Eu comecei a estudar e comecei a perceber certas coisas que realmente fazem sentido para mim. E eu convido você a olhar também para o seu desenho humano, tá? Eu vou deixar aqui abaixo é, uns sites onde fazem gratuitamente, tá? Essa, esse gráfico, né? E sabe quando você começa a perceber que você não tem energia, que você não se conecta com tal pessoa, ou que você se conecta com outra pessoa de uma forma que você não entende, que você não compreende? Pois é. Inclusive, o que eu descobri foi: energia vicia, assim como chocolate, tá? Açúcar, né? Refrigerante, bebidas, sim, viciam. Olha só, na minha vivência, o que que eu percebi? Além de estar me divorciando de um relacionamento de 17 anos, além de todo esse rompimento psíquico, emocional, divisão de bens, né, divórcio e tudo mais, eu sou uma projetora. E eu tenho os meus campos, os meus chakras, eh, pontos de energia abertos. Né? Eu tenho vários centros energéticos abertos. E aí o seguinte, a outra pessoa tinha alguns centros fechados. E aí qual é a dinâmica que se forma aqui? É, como eu tenho aberto e o outro tem fechado, é como se eu buscasse esse fechamento. Por quê? Porque eu uso a energia do outro. Eu sei que pode parecer complexo, mas de alguma forma a gente se conecta também, além das nossas feridas emocionais, além do que a gente precisa passar, das experiências que a gente precisa viver, além do nosso inconsciente, né? E quanto menos você sabe sobre si mesma, mais você é arrastada pelo seu inconsciente a se conectar com pessoas que talvez não tenham nada a ver com você, ainda tem essa. E aí, o que que aconteceu no meu caso? Eu estava viciada, de alguma forma, na energia dessa pessoa. E aí, o que que isso, resumindo, né? O que que isso finaliza? Onde que é que isso vai parar? Isso vai parar em um ponto que você sente ainda mais falta da pessoa. Você ali, ó, você tá ali, né, naquela dinâmica. E aquela dinâmica está se sustentando. Só que quando não se sustenta mais, é como se a pessoa quer buscar a outra. Não é por conta de amor, por conta de que quer ela de volta, por conta que o relacionamento era bom, né? Porque não era, não. Mas é por conta dessa dinâmica de uma dependência energética. E isso é tão profundo. Eu sei que pode estar dando um bug aí na sua cabeça, mas foi o que eu vi, foi o que eu vivenciei na própria pele, sabe? E eu acredito que seja importante para você saber disso também, senão eu não estaria aqui gravando vídeo, né? E é uma das ferramentas que eu trabalho nos meus atendimentos. Eu tenho entregado esse mapa, né? Que é um mapa sobre si mesma, sobre como você funciona, quais são os seus superpoderes. Olha só, eu não tinha a noção, mas eu tenho um canal que é muito lógico, é muito racional.
sabe? Consegue encontrar padrões. E muitas vezes eu não conseguia encontrar padrões na minha vida porque eu não tinha esse conhecimento. Só que hoje, tendo esse conhecimento, lendo esses livros, né, me formando em psicanálise e tendo toda essa bagagem, porque às vezes parece que não, mas eu já, né, vivi uns bons bocados aí, e inclusive, gente, sabe o que que eu descobri? Que o meu perfil tem relação com as minhas vivências. Olha só, quando eu vi isso, eu fiquei assim, de cara. Eu tenho perfil na linha 6. E a linha 6 é o seguinte: até os 30 anos, você vai viver como linha 3, ou seja, experiência e erro. Experiência é, sabe? Eu faço a experiência, eu aprendo com ela e sigo. Eu tenho a experiência, eu aprendo com ela e sigo. Quando eu fiz uma análise com uma analista de desenho humano e ela disse o seguinte: até os 30 anos, você vai ser aquela pessoa que, é, sabe, choque da tomada? Você vai ser capaz de ir lá e colocar, porque você não vai acreditar. Então você vai catar alguma coisa e vai colocar na tomada, aí você vai levar um choque. Aí quando você leva o choque, você tira. Isso aqui que é choque, agora entendi. E olha, pasmem, quando ela disse isso, eu me lembrei de um episódio quando eu era criança. E que eu realmente fiz isso. Eu peguei um alfinete, pois é, eu sou da época de fraldas de alfinete. Fralda de pano, sabe? Eu tinha um irmão, eu tenho um irmão, né, que na época era bebê, e a minha mãe, pega um alfinete lá pra mim. Fui lá e peguei. Só que, não sei, aquele buraquinho da tomada me atraiu. E aí eu catei o alfinete e coloquei na tomada. Levei um baita choque, joguei o alfinete longe, catei e contei pra ela o quê? Uns 5 anos depois. Mas assim, é só pra vocês terem uma noção do quanto isso é transformador. Outro exemplo, eu descobri que no meu trabalho eu preciso de tempo. Eu não posso colocar uma cliente atrás da outra, sabe? Desliga a ligação de uma e parte para outra. Não, eu preciso preservar minha energia. Eu preciso ter tempo de reflexão. Para que eu assimile, para que eu. Todo mundo precisa de tempo de reflexão, mas eu sou especial nesse quesito. Eu amo e sempre vou amar estudar. Gente, quando eu fiz confeitaria, eu comprava livros. Eu fui para um curso de confeitaria profissional, porque eu queria saber a técnica. Eu gosto de aprimorar técnicas. Eu gosto de perceber as coisas, como as coisas funcionam. Hoje em dia, eu já entendi por que que eu fiz engenharia civil lá no começo da minha carreira profissional. Porque eu queria saber como um prédio ficava de pé. Eu queria saber como é que funcionava. Eu queria saber, depois, com a confeitaria, como é que eu deixava um bolo de pé, qual era a textura do recheio, a textura da massa. E não pense que isso não influencia, não, viu? Porque não é só o gostinho gostoso, não. Tem muita técnica por trás. Mesmo que aquela vovó não saiba né, qual é a técnica, coloca tudo ali no olho, né, e faça, ela também aprendeu por experiência. E ali por trás existe a farinha, mais farinha dá uma textura, mais óleo dá outra textura, mais açúcar dá outra textura. Se você molha demais a massa, ela corre o risco do recheio escorrer. Se você deixa o recheio muito firme, ele vai ficar muito firme na geladeira, por exemplo. Se você deixa ele mais, né, menos consistente, mais ali mole, ele vai talvez trazer uma falta de estrutura para o seu bolo. Se você coloca muito recheio, falta estrutura. Se você coloca, às vezes, pouquinho recheio, às vezes fica um pouco seco. Enfim, tem todo um estudo por trás. E eu gosto disso, eu gosto de perceber. E eu percebi muito que eu fui para a área da psicanálise, da psicologia profunda, do estudo dos sonhos, dos arquétipos e do tarô, né? E agora do desenho humano também, que eu estou estudando, porque eu quero saber como é que a gente funciona. E antes de tudo, eu quero saber como eu funciono. Eu quero saber como eu funciono para lidar melhor com as pessoas, porque aí eu consigo me entender. E perceber, por exemplo, quando o outro vem bravo comigo e falando alguma coisa, opa, isso não é meu, isso é teu. Pera, não, calma aí. Você tá brava por causa de tal coisa, mas isso não é meu, isso é seu. E é aquela coisa, gente. Um presente, ele só é aceito quando você pega.
Se, por exemplo, uma pessoa vem toda brava, toda, né, atirando para todo lado, não sei o que lá, patati, patatá, e eu pego isso para mim, né, como se fosse aqui a representação da pedra, eu pego isso para mim, eu pego toda essa nhaca, isso fica para mim. Mas se eu sei que isso não é meu e eu não pego, não fica nada para mim. Fica com ela. Por quê? Porque é como se eu estivesse blindada com relação a isso. Isso não me afeta mais. Mas não me afeta, não é da boca para fora, sabe? Porque eu também já falei muito, o que vem de baixo não me atinge. Só que por dentro eu estava me remoendo, estava ali mastigando aquilo, e mastigando e mastigando. Percebe? Existe muita diferença com relação a isso. E eu gostaria que você refletisse sobre isso hoje. Quais será que são os padrões que você está aí, né, andando em volta e que não tá te levando para frente de verdade, tá só te deixando aí num lamaçal? O que que você pode fazer sobre a sua vida hoje? Qual atitude você pode tomar? É aos poucos, precisa ter paciência. Porque, por exemplo, eu descobri também que a minha filha também tem linha 6 no perfil. Olha só que maravilha. Não, ela não tem o mesmo tipo energético, mas ela tem a mesma linha de perfil. Ou seja, até os 30 anos, ela vai aprender pela experiência própria. E muitas vezes eu vou ter que conter a minha Deméter, a minha, o meu arquétipo materno, de querer isolar ela das vivências, de querer que ela não passe por alguma situação onde ela vai se machucar. Mas tem até uma história, né, sobre uma pessoa que trocou no lugar de Deus, uma coisa assim, e ele era da área de plantio. Eu acho, eu não me lembro se essa história fala sobre trigo, algo assim, e que ele troca, né, no lugar de Deus, e ali onde ele morava não tinha muita chuva e tudo mais. E aí ele, com essa troca, ele começa a não ter, não deixar, não permitir que ali naquele lugar tivesse muitos problemas, com temperatura, com chuva, com esse tipo de coisa. E aí o que que aconteceu? No final, aquela plantação não vingou. Não vingou por quê? Porque não teve problema, porque não teve atrito. E aí no final, quando ele vai destrocar com Deus, ele fala: "Nossa, mas o que que aconteceu? O que que eu fiz de errado?" E aí Deus fala para ele que a gente precisa de atrito, que aquele grão precisava de atrito. Aquele grão precisava de dificuldades, precisava dos processos dele para atingir o seu objetivo, para ficar forte. Outra frase, né, que dizem que mar calmo não faz um bom marinheiro. Pois é, não precisa ser também como, né, aquela coisa de que, Deus dá as maiores guerras para os melhores guerreiros. Não é nesse sentido, não é da guerra. É no sentido da vivência, da experiência, é no sentido interior. É no sentido de que quando alguém vem falar um monte de coisa na sua cabeça, você já, opa, pera, isso aqui não é meu, não. Ó, baixa a bolinha aí, mas de um nível de paz e tranquilidade interior inigualáveis. É diferente. Você ganha um poder pessoal onde as pessoas não têm coragem de ter ali, de olhar para você, sabe? E, e aquilo traz assim não é uma superioridade, mas é um brilho, mas é um ser você dentro de si mesma, sem medo. Sem medo de falar não, sem medo de nada disso. Porque você se garante em todos os lugares. Você é você, independente de qualquer coisa. E voltando para o desenho humano, né? É uma ferramenta que eu utilizo, que eu gosto muito, que eu achei muito interessante, que eu vivo, porque inclusive o desenho humano, ele é um experimento, né? Então você precisa vivenciar, você precisa experimentar o que faz sentido para você. E isso ajuda nas suas decisões, te ajuda nos seus relacionamentos, te ajuda no trabalho, te ajuda a ter um norte de vida. E o mundo está mudando e vai mudar ainda mais. E quem não tiver conhecimento sobre si mesmo vai se afogar nas próprias emoções.
Então, eu te convido a comentar aqui abaixo se você conhece o desenho humano, se você já fez alguma coisa. Se você quiser, eu te ajudo, né, a dar uma olhadinha nessa ferramenta. Vou deixar aqui abaixo algumas coisas, algumas anotações. Se você quiser a minha guiança, o meu contato também vai estar aqui abaixo. Enfim, eu honro a sua jornada e te espero no próximo vídeo.